Cara, é o seguinte, rapaziada. Vamos falar sobre dois assuntos nesse vídeo aqui. Sobre esse confronto, né? Já sabemos onde será o jogo de ida, o jogo da volta. Entre São Paulo e Corinthians. Primeiro jogo, Neoquímica Arena. Decisão, Morumbi. E vamos falar sobre o Flamengo também. Assim, o São Paulo ele tem que parar com esse negócio de pipocar pro Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. O São Paulo ele tem que parar com esse negócio de pipocar contra o Corinthians em torneios eliminatórios. Ah, mas o São Paulo passou do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, que não sei o quê. Muito pouco. Muito pouco. O São Paulo já estava não sei quantos anos sem conseguir eliminar o Corinthians. O histórico entre essas duas equipes. O Corinthians ele tem larga vantagem. O Corinthians ele tem ampla vantagem em relação ao São Paulo. Com muito pesar, cara, que eu digo que em jogos eliminatórios o Corinthians ele é pai do São Paulo. O São Paulo é freguês do Corinthians. Isso daí, cara, São Paulino nenhum no mundo consegue contestar. O São Paulo ele enfrenta o Corinthians, o São Paulo ele sente a pressão. O São Paulo se acovarda. Então, mais do que nunca tá na hora de acabar com isso. Mais do que nunca o São Paulo tem que eliminar o Corinthians em disputa de campeonato grande. Não adianta vir falar do Campeonato Paulista aí do ano passado. A gente tem que eliminar o Corinthians, Copa do Brasil. Quando pegar o Corinthians numa Libertadores, eliminar numa Libertadores. É isso, cara. É isso que o São Paulo tem que fazer. Então, assim. E também, né? Quebrar esse tabu lá na Neoquímica Arena. Chega, rapaziada. Passou dos limites, cara. Na verdade, passou dos limites há muitos anos, né? Como assim? Os caras inauguraram o estádio deles, eu não me recordo se foi em 2013 ou 2014, mas já tem aí 10 anos, vai. São Paulo nunca venceu lá, em 10 anos. Então, assim, a maturidade, a forma corajosa que o São Paulo entrou em campo contra o Palmeiras, pensando em jogar bola, pensando em ir pra frente, tem que ser assim também contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no Morumbi, em Marte, cara. Onde quer que seja. Chega de abaixar a cabeça pra esses caras. Chega de abaixar a cabeça pro Corinthians. Sinceramente. E assim, não pode deixar entrar em campo a tradição do Corinthians na Copa do Brasil. E aí, se o São Paulo deixar entrar em campo a tradição do Corinthians na Copa do Brasil, aí que o São Paulo se acovarda. Porque o Corinthians é dos mais tradicionais aqui do país. No que diz respeito à Copa do Brasil, cara, brincadeira. O Corinthians, ele já foi várias vezes campeão. O São Paulo nunca foi. Então, no que diz respeito à Copa do Brasil, o Corinthians ele tem muito mais tradição que o São Paulo. Não pode deixar essa tradição pesar. Porque se essa tradição pesar, o São Paulo ele vai sentir. Então, assim, eu tô vendo muito torcedor são paulino aí, contente, né, com sorteio, que não sei o quê, vamos definir no Morumbi, muito provavelmente. Eu diria que com certeza vai acontecer de ter recorde de público. Com certeza o São Paulo deve ultrapassar aí a marca dos 58 mil torcedores. Marca essa que foi atingida no jogo do último domingo contra o Santos. Eu creio que nesse jogo de volta aí contra o Corinthians no Morumbi, cara, é jogo pra 63, 65 mil pessoas. Então, o torcedor incentivando, o torcedor São Paulino que sempre faz a sua parte. O torcedor São Paulino que sempre comparece, cara. É incrível o que a torcida do São Paulo vem fazendo dos últimos 10 anos pra cá. Era visto como uma torcida acomodada, uma torcida que só ia na boa, e quando o time tava mal, não lotava o Morumbi. De 10 anos pra cá, isso daí mudou totalmente de figura. O torcedor São Paulino é um dos torcedores mais respeitados do Brasil. É considerado um dos torcedores mais fanáticos do país. Então, assim, o torcedor vai estar fazendo a parte dele e que os jogadores honrem, rapaziada. É o mínimo que eu espero, cara. Que os jogadores honrem. Então, assim, eu não acho que isso só é uma grande vantagem, o fato de definir em casa. Só vai ser vantagem se o São Paulo entrar lá na Neoquímica Arena e fizer uma partida decente, cara. Se não ganhar, se esse tabu continuar, mas que pelo menos consiga um empate jogando bem, consiga um empate, cara,
intimidando o Corinthians, fazendo o Corinthians sair da zona de conforto deles, não deixando o Corinthians crescer na partida. E no jogo da volta no Morumbi, honrar o torcedor. Chega, cara, chega de pipocar pro Corinthians. Sinceramente. Ainda mais o São Paulo, ele tá no momento melhor do que o Corinthians. O Corinthians até que ele tá embalado, né? Tá vindo aí de bons resultados, mas é algo que começou agora. O São Paulo tá jogando bem desde quando o Dorival assumiu o comando. Fora que o São Paulo tem, eu diria que o melhor treinador brasileiro hoje em atividade aqui no futebol brasileiro é o Dorival. Então assim, o São Paulo tem de tudo para conseguir. É só não pipocar, rapaziada. E vamos falar também aí sobre o Flamengo, né? O Flamengo define, né, o jogo da volta no Maracanã. E, cara, o Flamengo amplo favorito, né? Mesmo o Grêmio fazendo uma boa temporada, mesmo o Grêmio aí, ó, vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Flamengo tem muito mais time. O Flamengo tem 3 times, rapaziada. O time C do Flamengo, cara, brigaria por título. E assim, engrenou, né? O Flamengo, por mais que tenha empatado aí contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro tá complicado, mas o Flamengo, cara, ele vem mostrando um futebol consistente. Eu venho engolindo a seco tudo que eu disse aí do Flamengo, né? Há pouco tempo atrás. Eu venho dizendo aí, né, desde o início da temporada, que o Flamengo esse ano não ia dar certo, que o Flamengo não ia ganhar nada. E, cara, o Flamengo ele tá dando a volta por cima, mas porque também tem muito jogador de qualidade, né? Uma hora, cara, um time que tem jogadores de tanta qualidade como o Flamengo tem, uma hora começa a jogar. Uma hora engrena. São muitos jogadores bons. Então, assim, tá engrenando, creio que o Flamengo, cara, ele se tornou grande candidato ao título. Creio que o Flamengo ele não deve ter grandes dificuldades para eliminar o Grêmio. Sinceramente, eu acho que o Flamengo, mesmo que enfrente algumas dificuldades, mas é mais time, deve sim fazer um jogo decente na partida de ida lá no Sul, pelo menos conseguir trazer um empate para o Maracanã. E no Maracanã, cara, não vejo muita perspectiva para o Grêmio surpreender, sinceramente. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.